Bom dia, irmãos. Bom dia também aos que estão em casa. Que Deus continue abençoando a todos. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Atos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículos 1 a 10. Por esses dias eu tenho lido o livro de Atos. E esse trecho que eu vou compartilhar hoje, ele me ajudou, no sentido de passar pelas coisas, pelos acontecimentos, as coisas que acontecem na vida, né, os problemas, né, os acidentes de percurso, confiando em Deus, esperando nele, sem sair do plano, né, da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer essa leitura. Atos, capítulo 28, versículos 1 a 10. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Nessa ocasião, Paulo, ele era um preso, né? Ele estava preso sobre a custódia, sobre os cuidados da guarda romana. E como ele foi parar nesse lugar, né, em Malta, na ilha de Malta? Paulo, ele foi preso em Jerusalém por falar de Jesus para as pessoas. E em Jerusalém, no cárcere, ele teve a oportunidade de, por vezes, comparecer diante das autoridades e de seus acusadores para fazer a sua defesa. E quando você lê, né, sobre esse registro, você pode perceber como Deus cooperou, dando sabedoria para que ele falasse, para que ele pudesse fazer a sua defesa, né? Lendo, eu me lembrei de Jesus, né? Jesus, em uma ocasião, ele falou para os discípulos assim: quando vocês forem levados presos diante das autoridades, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque naquele momento o Espírito falará por vocês. Me lembrei também
de Estevão, homem cheio de sabedoria e fé, né, e que os seus opositores, né, não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual ele falava. E isso é importante para nós, né, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós, né, embora a circunstância seja outra, o contexto também, né, você poder dar uma boa resposta diante de uma autoridade foi importante naquela época e continua sendo até hoje. Ao longo da minha carreira profissional, eu já respondi bem uma autoridade e me dei bem. Respondi mal e me dei mal. E está escrito que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Paulo, ali na prisão, em uma ocasião, Jesus se colocou ao lado dele, né? E Jesus disse assim: coragem. Do modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Então, havia um plano, um propósito, né? A vontade de Deus era que, do modo que a palavra foi pregada, foi anunciada em Jerusalém, fosse também em Roma. E Paulo foi o escolhido, foi o chamado para poder executar esse plano. E coisas vão acontecendo, né? Há uma conspiração por parte dos judeus para tirar a vida de Paulo, né? Em uma dessas ocasiões, aí você começa a perceber Deus cooperando. Em uma dessas ocasiões, o filho da irmã de Paulo ouve, né, os judeus conspirando, né, fala para Paulo, e Paulo avisa a autoridade, né? Então, a autoridade determina que ele vai ser tirado de Jerusalém e levado para Cesareia. Em Cesareia, também ele vai ter a oportunidade de comparecer diante de autoridades, diante de seus acusadores, para poder fazer a sua defesa. No primeiro momento, eu destaquei a sabedoria, né, que Deus cooperava e dava a ele para poder fazer a sua defesa. Em Cesareia, eu destaco o convencimento da palavra, a persuasão da palavra, né, a ponto dele, fazendo a sua defesa, ele amedrontou Félix. Ele pregou para ele, né, ao falar sobre a justiça, domínio próprio e juízo final. E por pouco não convenceu uma outra autoridade a se tornar um cristão. Agripa falou: Paulo, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. Então nós somos apenas um instrumento, né? A palavra é que faz o seu trabalho. Paulo, temendo ser entregue aos judeus que tramavam contra a sua vida, ele apela para ser julgado em Roma. E ele é entregue a um centurião, embarcado no navio, e daí eles entram no mar, né? Então a gente pode perceber, né, a cooperação de Deus, porque Paulo, embora sendo preso, ele é
tratado pelo centurião com humanidade. Então, o navio atracado em terra, lhe é permitido rever amigos e procurar assistência. Então, pela cooperação de Deus, ele alcança o favor da autoridade. Num determinado trecho da viagem, Paulo ele aconselha, né, tanto o centurião quanto a tripulação da embarcação a não prosseguir viagem, porque na sua percepção a viagem se tornaria perigosa, né? Mas o centurião decide dar mais crédito à tripulação, né, que também eram homens experientes, né, que tinham expertise, né, no mar, do que acatar, dar crédito às palavras de Paulo, né, e segue em viagem. Então, se você parar para pensar na nossa vida, né, tantos acidentes de percurso poderiam ser evitados, né, se a gente acatasse o conselho de alguém, né? Às vezes nós nos procedemos como se a gente soubesse tudo, né? Mas sempre temos algo a aprender, né? Paulo, embora estivesse ali na condição de preso, né, Paulo ele tinha o ofício de construir tendas, né? E quem constrói tendas, ele precisa saber, né, sobre os ventos, sobre a precipitação, sobre a quantidade de chuva, né, sobre o tempo e seus rigores, né, porque senão a barraca não para em pé, né? Lá na empresa, quando a gente vai fazer um projeto de um galpão, por exemplo, né, então a gente precisa levar isso tudo em consideração, né, os ventos, né, a precipitação do lugar, e Paulo sabia. Então eles entram no mar e seguem viagem. No mar, aquela embarcação ela vai sofrer, né, com os ventos e com a tempestade. E de tudo que foi tentado pela tripulação, nada dá resultado, né, a ponto de se perderem todas as esperanças de salvamento. Então Paulo ele se levantou e falou com eles, né, que um anjo esteve com ele e disse assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegavam contigo, os que navegam contigo. Há situações nas nossas vidas que nos causam perplexidade, né, que nos deixam atribulados, né? Quando Jesus apareceu, se colocou do lado dele, ele disse coragem, né? O anjo aparece e fala, não tenha medo, e lembra ele do propósito, do plano, né? Porque diante de circunstâncias que nos deixam perplexas, né, que nos trazem uma preocupação, a gente acaba esquecendo. Mas o anjo falou, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quanto navegam contigo. E Paulo, ele manifestou a sua confiança. Pois, ele disse, eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Foi assim que Jesus, certa vez, ensinou os discípulos, né? Ele ensinou os discípulos a orar, crendo que já receberam o que pediram, e assim seria com eles.
Aquela embarcação, ela naufraga e encalha indo em direção à praia, e a violência do mar a leva a destroços. Paulo esperou em Deus e creu no que o anjo falou e que nenhuma vida seria perdida. Paulo, ele se mostrou mais equilibrado. Ele se mostrou mais equilibrado. Quando eu estava lendo esse trecho, eu me lembrei de Jesus com os discípulos naquele barco, em que ele entra e fala assim, vamos para o outro lado do lago. Então, vem o vento, vem a tempestade, Jesus dormia ali naquele barco, e os discípulos ficam apavorados, pensando que iriam morrer. Aí Jesus levanta, repreende o vento, a tempestade, tudo fica calmo novamente. Ele fala com eles que eles eram tímidos e tinham uma fé pequena. Da mesma maneira que Jesus foi luz naquela situação, Paulo vai ser nesse momento. Ele se mostrou mais equilibrado. Então ele encoraja os marinheiros a comerem. Os marinheiros, eles se reuniram para orar. Eles oraram para que rompesse o dia. Mas como o dia não rompeu, eles decidiram entrar no bote e sair da embarcação. Mas Paulo, percebendo, falou, ops, todo mundo quietinho aí, desce todo mundo da moto. Então ele vai falar com a autoridade, e os soldados vão desprender o bote. E Paulo falou com eles assim, que se eles fugissem, iriam perecer, não iriam ser salvos. Então Paulo, ele encoraja a tripulação, as pessoas que estavam ali a comer, e come na presença deles. Ele pega um pão e dá graças e come. Então Paulo, ele dá graça antes daquela situação ser resolvida. Em Malta, é interessante também lembrar o seguinte, que essa embarcação ela naufraga, Então ela encalha, e a força e a violência do mar faz ela em destroços. Então os soldados que ali estavam dão um parecer para a autoridade, porque eles estavam ali na condição de preso, de matarem os presos para que não fugissem. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impede que isso seja feito. Então determina que os que soubessem nadar fossem para a ilha nadando, e outros que não soubessem, agarrados nos destroços do navio. Chegando na ilha, a gente continua percebendo a cooperação de Deus. Eles foram tratados aí já dentro da leitura, em Malta, da leitura que foi feita. Eles são tratados com singular humanidade pelos nativos da ilha. Numa outra situação ali, quando eles estão se aquecendo no fogo, uma cobra ameaça a vida de Paulo. Durante esse relato que eu fiz, se você perceber, por várias vezes a vida de Paulo foi ameaçada. Foi ameaçada pela conspiração dos judeus, que queriam matá-lo. Ela foi ameaçada pelo naufrágio, foi ameaçada pelo parecer dos soldados que queriam matá-lo, e agora pelo ataque de uma víbora. Mas de todas as ameaças, Deus cooperou
e ele se livrou. Não é? Havia uma comunhão, uma intimidade. Né? Tem um salmo que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e os livra. Paulo, ele é tratado com humanidade pelos nativos, né? Ele tem o favor da autoridade, ele se hospeda, né, na propriedade, né, do maioral da ilha, e Deus é glorificado ali, né, porque Paulo encontra o pai dessa autoridade, né, enfermo. Paulo ora e aquele homem é curado. E aquela notícia se espalha por toda aquela região. Né? E todos os enfermos da ilha foram até ele e foram curados. Então Deus é glorificado ali, naquela situação. Quando eles partem da ilha, né, eles chegaram ali agarrados a pedaços de destroços do navio e nadando, chegaram ali sem nada. Né? Mas quando saem, é dado a eles tudo o que era necessário para seguir viagem. Então eles chegam ali sem nada e saem com tudo que era necessário para seguir viagem. E a viagem segue. Paulo chega, acontecem outras coisas, Paulo chega em Roma e anuncia Jesus para as pessoas ali como estava proposto. Eu queria concluir, né, dizendo o seguinte, que havia um plano, alguém que foi chamado, coisas acontecendo, mas havia a cooperação de Deus. Né? O plano era de Deus. E como uma pessoa comum, né, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né, falta de coragem, medo, passou sem se desviar, sem sair do propósito. Então ele confiou em Deus, né, ele disse, do Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Ele andou com Deus, né? Ele disse, esteve comigo esta noite e esperou em Deus, que acontecerá como ele me disse. Então, eu queria deixar aqui um encorajamento, né? Fique firme, né? Não saia do plano de Deus para você e as coisas darão certo. Né? Queria fechar com Romanos 8, 28, né, que está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana para você. Queria chamar à frente o nosso pastor, Carlos Henrique.